Olá pessoal, tudo bem? Este é o Farol LS para o dia 24 de agosto de 2015. Hoje é segunda-feira. Eu sou o Fábio Figueiredo, o pessoal na internet me conhece como Vlad. E eu estou aqui para apresentar um farol especial. Afinal de contas, nós tivemos uma Black Monday, né? Uma segunda-feira negra, com o Ibovespa aí tocando a mínima dos últimos anos e vários ativos chamando a atenção. Muito bem, então eu começo com a avaliação aqui do gráfico do nosso índice principal, o Ibovespa, que chegou no começo do pregão a cair mais de 6,5%, recuperou parte desse movimento, acabou fechando com uma sombra inferior, não chega a ser um candle que possui características extremamente altistas, né? O ideal seria que esse corpo fosse menor e que o volume também fosse maior. No começo do pregão, o volume projetado até trazia a expectativa de um volume mais alto, mas isso não aconteceu, o volume foi diminuindo à medida que o pregão foi andando. O que fica de relevante é o fato do Ibovespa ter tocado aquela zona de suporte que a gente vem defendendo nos últimos faróis, né? Principalmente a mínima do ano de 2013, que é a faixa dos 44 mil pontos. Na realidade, o mercado chegou a bater 42 mil e pouco, né? 42.700 pontos. Houve uma certa recuperação, o mercado chega a, inclusive, negociar abaixo da banda de Bollinger de 3 desvios padrões, há um grande distanciamento das suas médias, muitos ativos têm essa característica, eu vou acabar trazendo enfoque exatamente nisso. Né? Não há nenhum sinal de reversão desse movimento, né? O máximo que a gente vai poder esperar para amanhã, caso o mercado venha superar a máxima de hoje, aí sim, seria a confirmação de uma expectativa de retorno à média, mas por hora é apenas uma expectativa, coisa que a gente vem batendo bastante nos últimos vídeos, né? Sinais de retorno à média precisam ser confirmados, afinal de contas são mais ousados. É mais ousado trabalhar contra o momento do mercado. O IFNC, o índice do setor financeiro, tocou aquela LTA que a gente veio acompanhando, a LTA de longo prazo, tocou também o topo de 2013, a mínima aí dos anos do ano passado, e aqui no caso do FNC deixou um candle mais claro de reversão. Óbvio que faltou volume, ele teria mais peso se tivéssemos volume, mas se amanhã a máxima de hoje for superada, um retorno à média deve ocorrer. Então é isso que a gente deve ficar de olho para o próximo pregão. Okay? O índice do setor de energia, IEEX, encontrou a zona de suporte dada pela mínima de março, era o próximo suporte que a gente tinha desenhado, inclusive a simetria está aí desenhada, né? O mercado fez isso rápido, inclusive deixou um gap. É raro, né, os índices deixarem gaps, porque eles são compostos de várias e várias ações. Isso traduz que a abertura de hoje foi bem pesada para esse setor. Se o mercado vier a perder a mínima de hoje, o próximo suporte fica na mínima do ano de 2015, que é na realidade a mínima daquela congestão bastante ampla que a gente está acompanhando, com limites em 31.600 e suporte em 24 mil pontos. O índice de consumo também deixou uma barra grande, com sombra inferior, com volume que não foi tão grande assim, mas encontrando suporte cujo era o objetivo dessa movimentação negativa que a gente veio acompanhando, né? Faixa de 2.500 pontos, que era a máxima do ano de 2013, depois foi testado como suporte em 2014, suporte também em 2015, agora o mercado deixa uma sombra grande, né, perfurando, agulhando esse suporte. Se a máxima de hoje for superada, algum retorno à média, a gente vai poder trabalhar. Tá? E o índice do setor imobiliário, o IMOB, chegou a cair aí mais de 6,5% também, vai deixando aqui um candle de reversão, mas no limbo, né? No meio do nada, que não há nenhum suporte importante segurando os preços, o próprio candle não está fora das bandas, isso dificulta a criação de uma expectativa de recuperação no curtíssimo prazo, porque é um candle isolado, né? Apesar de ser de reversão, é um candle isolado no meio do nada. O índice americano Dow Jones apresentou uma forte queda, encontrou o suporte mais rápido do que eu particularmente esperava, faixa aqui de 15.845 pontos, que era a mínima no segundo semestre do ano passado,
foi tocada, não só a mínima do segundo semestre, mas a mínima do ano passado em si, em 15.360. Tá? Não houve um candle de reversão formado até o fechamento do pregão, embora o volume chame atenção aqui no caso do Dow Jones. Né? É um volume com características de um selling clímax, né? Um clímax de venda, onde todo mundo, entre aspas, que tinha para vender, saiu vendendo hoje, literalmente um dia de pânico, né? Nos mercados internacionais. A bolsa chinesa também apresentou uma queda bastante forte, isso que startou na realidade a queda do nosso mercado. Abordada a situação dos índices, a gente pode migrar agora para os mercados futuros. Começo pelo dólar, que naturalmente apresentou um dia de alta, não tão forte quanto esperado, né? O dólar toca uma faixa de resistência, que é aquela zona entre a máxima do ano em 3.600 pontos e o maior fechamento em 3.568. Tá? O mercado parece desenhar aqui uma congestão um pouco mais ampla em relação àquela que a gente vinha acompanhando. Hoje o mercado rompeu até em gap a congestãozinha dos 60 minutos que estávamos monitorando. O rompimento da máxima formada aqui nos últimos pregões é sinal de busca dos alvos que a gente estava traçando, né? Lá na faixa dos 3.700 pontos, 3.773, 3.790, que é a extensão de FIBO daquele pivô de alta primário no dólar. O juro futuro, aqui o contrato DI de 2017, marcou um fundo, tá? Tem um fundo agora aqui no meio dessa congestão em 13,70, antiga zona de resistência que foi rompida, o mercado não respeitou quando recuou, é testado novamente como resistência, o mercado deixou ganhando o vendedor, mas no meio do nada, né? O viés é positivo, as médias mais longas sobem e esse candle negativo não tem tanto peso. As commodities, começamos então pelo milho. O milho deixou um dia de bastante volatilidade, corpo pequeno, grandes sombras. Quem opera pela média móvel de 9 segue comprado, quem tem posição para o ponto contínuo também. O objetivo fica na faixa dos R$30. O boi gordo tocou novamente a zona de suporte dado pela neckline, a linha de pescoço do ombro, cabeça ombro invertido que estávamos acompanhando. No último dia 17 houve compra por essa abordagem, a superação da máxima de hoje amanhã também abre posições. Quem tem trade aberto por média móvel de 9 ou ponto contínuo, na realidade ponto contínuo pode abrir posições amanhã, né? Na superação da máxima de hoje, quem tem média móvel de 9, se ela virar para baixo, encerra o trade. O café encontrou o suporte na mínima do contrato, aqui do Z15, né, o contrato de dezembro, mínima de julho testada, uma barra preta, não há sinal de reversão, o mercado está esticado em relação ao último topo, em relação às médias, mas não há nenhum sinal de reversão, pelo menos não no momento. Mercados futuros também resumidos e acompanhados, eu posso trazer as atualizações dos nossos modelos. Eu começo naturalmente pelos stops dos trades de retorno à média. Né? Então, tínhamos uma posição de Usiminas, que gerou stop na abertura. Né? No dia a gente montou a posição, o candle acabou ficando feio, acabou gerando stop na abertura. Stop um pouco mais que imaginado, assim como o Rent também gerou stop na abertura. Tá? Gol 4, mesma coisa. Tá? E o GPA, pelo método Stormer, também gerou stop na abertura. O mercado violando aí os stops programados. Para compensar esses prejuízos a mais do que o esperado, tivemos uma boa surpresa em Rumo 3. Né? Rumo 3 foi uma venda que foi dada no dia 20. Hoje o mercado abriu com um gap de 12% e essa RP foi feita num ponto muito mais favorável que a RP projetada. Né? A RP projetada estava aqui em 7,34, 7,32. Não, minto, que eu mudei todos os valores. Era 7,59 RP. 7,59 aqui. Então o mercado abriu 86 centavos a nosso favor. Então esse ganho a mais do que esperado, naturalmente pagou a maior parte dos stops. Boa parte dos stops que acabaram saindo mais do que o plano inicial. Essa é uma venda, inclusive, que o stop está na máxima de hoje. Se o mercado não abrir explodindo amanhã para cima, não oferece mais risco. Tá? Das posições que estão em aberto, inclusive, já que eu falei de Rumo que deu RP, Petrobras é uma venda que a gente deu no dia 14, a mercado 17% de ganho, em relação ao stop 11,6, stop na máxima de hoje, então ajustado. CSNA3, em relação ao ponto de venda,
a mercado 21% de ganho, em relação ao stop 17,8%, então está ali o nosso stop. Gerdau, outra venda que foi dada no dia 19, a mercado 12% de ganho, em relação ao stop na máxima de hoje 12%. Even 3 é uma posição que abrimos na venda no dia 13, né? O mercado chegou a abrir com uma queda de 6%, né, em relação à sexta, acabou recuperando, stop está em 2, a RP está em 2,84 e o stop acima de 3,14, então o trade que está aberto sem atualização. E a nova posição do dia foi efetuada em VLID 3. O VLID 3 deixou um candle branco, fora das bandas, com uma distância gigantesca em relação à média, né? Distância de 10% para uma velocidade de 22. A posição foi feita a 44, stop 42,40, RP 45,61. Chama atenção que por FR2 também gerou entrada. Trade de retorno à média, não faltaram papéis que se aproximaram ou que até mesmo se enquadraram dentro dessa filosofia de trade, né? Então, vou colocar aqui a lista geral dos ativos que tiveram um movimento parecido com isso, né? Ambev deixou um candle comprador, que acabou entrando para dentro da banda no final do pregão, tem uma boa distância da média, a superação da máxima de hoje é um argumento para montar a posição. Todos esses papéis que eu comentar, os sinais de hoje, são validados na superação da máxima, tá? Própria Bova 11, o papel que a gente monitorou até o finalzinho do pregão, pena que deixou uma sombra desagradável, né? Uma sombra superior desagradável. Se tivesse fechado próximo à máxima, na minha visão seria um tradeaço, mas isso não aconteceu. Embora essa máxima de hoje for superada, vai ter um fundo marcado exatamente aqui na mínima dos últimos 2 anos, né? Onde o Ibovespa está, afinal de contas a Bova é uma ETF que emula o Ibovespa. Cial 3 também tem um candle comprador, fora da banda, boa distância da média, 8% para uma volatilidade de 26%. CESP acabou deixando um doji, não tão interessante assim, mas se a máxima de hoje for superada, pode ser um trade de retorno à média também. Detex, perceba que eu estou seguindo uma ordem alfabética, tá? Não é nenhuma ordem cronológica aqui de mais ou menos interessante. Detex também deixou um candle de dúvida, fora da banda, que no caso de Detex chama atenção o volume, né? Lembra um volume de clímax. MDIA 3, candle com sombra, corpo pequeno, fora da banda, distante da média. Esqueci de falar GET 4, passei por ela correndo aqui. Tá? Tocou a mínima do ano, deixou um candle comprador, fora da banda, boa distância da média, volume também na média. Tá? A própria Petrobras é um papel que tem um candle de dúvida, fora da banda, distante da média. Energias Brasil, candle de dúvida, fora da banda, longe da média, volume acima da média também. E TOTS acabou deixando uma sombrinha, até estudou bem de perto esse trade, mas optou por não dar a posição. Né? Mas quem é um pouquinho mais ousado, não seria errado montar a posição, afinal de contas o candle está completamente fora da banda. Há uma boa distância da média, o volume foi excepcional. O que estraga um pouquinho aqui é o fato do fundo perdido ser a resistência, né? Isso que incomoda um pouco, ficaria ali no limite para uma realização parcial. Alguns outros ativos que têm a mesma leitura, encontraram pontos de suportes importantes. A LSC não é um candle completamente fora da banda, mas que traz a expectativa de alguma recuperação de curtíssimo prazo. A Loop 11, fora da banda, uma boa distância, não é uma distância tão grande, mas no limite, fechando um olho, daria para trabalhar. O volume é bom, cara de clímax. Os bancos, o próprio Banco do Brasil estava mais bonito um pouquinho antes do fechamento, né? Acabou deixando essa sombra, estragou um pouco. Se tivesse fechado na máxima, a gente poderia interpretar que a mínima dos últimos anos teria sido respeitada, não foi o caso, né? Mas é um papel que, se tiver a máxima de hoje superada, pode voltar para suas médias, pelo menos. Bradesco tem a mesma leitura. Itaú, Itaú, na verdade, já conseguiu se segurar aqui em cima da mínima nos últimos anos, né? Inclusive, Itaú e Banco do Brasil oferecem uma operação de long and short. Eu vou trazer isso aqui para vocês, deixar a planilha já bonitinha aqui.
Onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá? Tá aqui. Assim que eu terminar de resumir, eu trago esses long shorts que se enquadraram. Tá? Então, Itaú segurando em cima de uma zona de suporte. BBSE3 tocou aqui a mínima do ano. Deixou um candle meio bizarro, né? Um candle de volatilidade. Está distante da média. Não vejo isso aqui como argumento, né? Só coloco um destaque. Brasil Foods, embora não pareça, está distante da média, porque é um papel que tem uma volatilidade baixa. Tocou a mínima dos últimos meses como suporte. Pode interessar para quem quer trabalhar com essa abordagem. Tá? Quem mais? BRML. BRML3 pode ser um fundo reflexo, a superação da máxima de hoje. Vamos ver se tem alguma divergência aqui validando. Ó, até há uma divergência, uma tripla divergência de alta, inclusive. Principalmente se o IFR virar para cima amanhã. Tá? BTLW, engolfo de alta, engolfou os últimos 3 pregões. Tá? Em cima de fundos anteriores, aqui na faixa de 12,40. Superação da máxima de hoje até pode interessar, o problema é que o papel já está em cima da média, né? Então não seria um retorno à média tão proveitoso assim, embora isso aqui lembre uma barra elefante de fundo, né? Pode ser um trade para quem quer montar posição de prazo maior, eventualmente. Okay. BVMF também deixou uma barra grande, tocando a LTA dos últimos fundos, tocando uma faixa de suporte dada por topos anteriores. Eventualmente uma posição de prazo maior pode interessar para quem quer antecipar uma possível virada. Esse papel aqui já fez 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para baixo, daria para interpretar, não seria errado. Okay. Copel, não lembro se eu cheguei a comentar Copel, sim, já tinha comentado, não tinha comentado, comprei a CESP, né? Papel que também deixou um candle fora da banda, esse candle aqui acabou ficando feio, né? Não ficou tão interessante. É claro que eu comento a situação de Vale, outro papel que deixou um candle de dúvida, fora da banda, longe da média, com volume. Não seria errado interpretar uma entrada. Me chama a atenção o fato da Vale 3 estar mais forte. Né? Caiu um pouco menos aí que a Vale 5. Tá? Mas também perdeu a zona de suporte dada pela mínima do ano. Ok. E os Minas. A gente tinha uma posição de retorno à média, o mercado não fez esse retorno, continuou em queda. E agora deve ir em busca do seu próximo suporte, que fica lá na faixa de 2,05, né? O topo aqui dos anos 2000, 2001, 2002. Okay? Bom, deixa eu mostrar alguns long shorts para vocês aqui que me chamaram a atenção. Então, deixa eu só... Eu já fechei meu XP Pro. Isso acabou, então... Isso acabou fazendo com que ela não atualizasse a planilha aqui para mim. Deixa eu botar aqui, Tube 25 e 88. É o contrário. É Tube e Banco do Brasil. Então, 25 e 88 e Banco do Brasil. Estou tendo que botar os valores manualmente aqui, né? 17,93. Então esse aqui é um par que está interessante. Tá? A gente já tinha discutido semana passada em Tube Bova 11, continua válida. Tá? Itube Banco do Brasil, compra de Itube. Para cada 1.000 Itube você tem que vender 500 Banco do Brasil e assim a gente consegue equalizar o risco de mercado. Perceba que fica mais comprado do que vendido, né? Então, para cada 25 mil reais de exposição em YouTube, vende 9. É um papel que é um par que está cointegrado. Né? Lembrando que essa abordagem com integração ela leva em consideração os resíduos estatísticos para avaliação do quão distante da média esse resíduo está e apostar no retorno à média desse resíduo se ele for estacionário, ou seja, se ele tiver maior probabilidade de retorno à média. Ou seja, que tem média constante, desvio padrão constante também. Então esse aqui é um par que hoje estaria interessante para ser trabalhado. Só curiosidade. Falando em intraday, índice futuro hoje não gerou nenhuma operação na nossa abordagem. O mercado abriu em gap de nada mais, nada menos que 4% de queda. Chegou a
alfinetar aí 6%, marcou a mínima do dia, não perdeu a mínima do dia, muito pelo contrário, marcou fundo e foi em busca do fechamento do gap, foi o que acabou acontecendo, né? Por pouco aqui não fechou o gap, né? Faltou 100 pontos para o mercado fechar o gap, não gerou trade então dentro da nossa abordagem. Fica aqui agora a linha d'água do dia, percebo como os movimentos foram amplos, né? Nos últimos pregões, o mercado hoje dissipou ainda mais seus retornos. O dólar abriu em gap de alta, testou aquela zona de resistência que a gente colocou, ficou de lado o dia todo, não gerou nenhuma operação relevante. E aqui eu comento os papéis mais líquidos, né, no caso de Vale, dentro da abordagem que a gente segue, não houve nenhuma abordagem em um trade limpo, tranquilo, né, a não ser uma ilha contra as médias, contra o próprio gap, o que é mais difícil de ser operado, né, na situação em que o mercado rompeu a máxima do dia aqui, a média móvel de 21 estava relativamente próxima, 2% daria para ter trabalhado, mas não era uma circunstância tão tranquila para operarmos. A Petrobras chegou a gerar um trade no meu sentido, tá? Até aqui no caso de Petro, teria sido um cenário mais tranquilo para operar, nos 60 minutos ficou um trade mais limpo, percebam como aqui no 60 a média foi testada, a média móvel de 9 testada e respeitada. Dos bancos, Itube teve a mesma característica, né? Abertura em gap de baixo, no 60 uma operação mais limpa de fechamento de gap. Aqui o gap sendo fechado, não só a média móvel de 9 sendo tocada. Banco do Brasil, mesma leitura. Aqui quem barrou a evolução dos preços foi as médias. E BBDC4 fez a mesma coisa. Tá? Foram os principais movimentos no intraday mais fáceis de serem trabalhados. Tá? Antes de eu encerrar a transmissão, eu respondo aqui as questões que foram me enviadas por e-mail ou pelos comentários do YouTube. Eu tive aqui a questão solicitada pelo Johnny, né? Ele pediu qual dos papéis que ele enviou a lista estaria interessante para posições de prazo maior. Ele pediu em relação a Ciel3, VEG ou RADL3, é isso? Deixa eu ver se é RADL3. RADL3, é isso mesmo. Então, se a posição é prazo maior, a gente pode colocar um gráfico semanal e observar que a RADL3 ainda está em tendência de alta e tocando a média móvel de 21, enquanto os outros ativos já perderam a sua média, tanto a VEG quanto a Ciel3. Ok? Percebam, aqui o caso da Ciel. Então, desses três papéis, o que no momento estaria mais interessante, Johnny, seria a RADL3, supressão da máxima dessa semana, na semana que vem. Tá? E uma outra questão que também foi solicitada foi em relação ao ouro. Né? Como é que faz para trocar, se ele compra um contrato de ouro na BMF, como é que ele faz para adquirir contratos físicos? Se você for cliente XP, é só solicitar para o seu assessor, né? Se for cliente Leandro Storm, é só entrar em contato com a nossa mesa, que a gente fala com a XP, é emitido um documento, esse documento, com ele você vai até o Banco do Brasil e providencia. Era assim, não sei se está ainda assim. Então, sugiro que se você quiser de fato ouro físico, que confirme as providências antes de tomar o contrato, é claro. Tá? Mas é bastante simples. E tinha mais uma questão, deixa eu pegar aqui, era a questão do YouTube do Cláudio. Ele pediu se essa figura aqui de ombro, cabeça, ombro no Ibovespa estaria correta. A grande questão, Cláudio, é que esse ombro, cabeça, ombro que está todo mundo falando aqui é um ombro, cabeça, ombro que dá continuidade à tendência, né? Ele não é um ombro, cabeça, ombro de reversão. O ombro, cabeça, ombro tradicionalmente é uma figura de reversão, né? E não uma figura de continuação de tendência. Se você ignorar esse fato, já teria sido acionado semana passada esse ombro, cabeça, ombro, né? Aí não seria errado eu pegar essa amplitude aqui e projetar para baixo como alvo. A grande questão é que isso aqui não está alinhado com a literatura. Então deixa a situação um pouco confusa para a gente poder pegar e fazer exatamente essa leitura. Tá? Então a gente pode observar o mercado até sexta-feira e ver como que o mercado vai interagir com a mínima do ano de 2013. Se o mercado perder a mínima de 2013, aí a situação fica bastante baixista, bastante bearish. Ok? Antes de eu encerrar, eu preciso dar um recado. Amanhã
dia 25 de agosto, teremos um hangout, que é o hangout em relação ao dólar, né? A gente teve um hangout no começo do mês, que foi bem legal, bem interessante, onde a gente falou sobre os movimentos do mercado, se o Brasil não estaria muito próximo de um fundo, né? O mercado encontrou aquele suporte que a gente tinha colocado, inclusive naquele hangout, que é a mínima dos últimos anos, fez o que a gente pediu. E agora a gente vai falar sobre dólar, né? Sobre como que eu faço para investir no dólar, como que eu faço para tradear o dólar, como que eu faço para salvar recursos se eu quero viajar, se eu quero mandar para um ente querido no exterior. Tá? Então, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Se você se cadastrar com seu nome, e-mail e tudo mais, a gente vai enviar para você um e-book sobre o mercado futuro. Tá? Então vai ser bem legal. Leandro lá de Miami, Stormer, eu e o Bajo aqui de Porto Alegre. E vamos definir ainda se o Biz vai participar ou não. Tem definido essa variável. Falando nisso, eu gostaria de me despedir de vocês, né, nesse período muito fértil para mim, de substituir o Biz que esteve de férias. Aprendi bastante, espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa. Enfim, deixei os canais aqui de comunicação bastante abertos, trouxe algumas novas ideias e vamos mantendo contato. Tá? Amanhã o Biz então volta à rotina de transmissão do Farol. Me despeço então, deixo um abraço a todos e agradeço a audiência. Valeu, pessoal.